Olá, tudo bem? Meu nome é Milena Brandão, eu sou professora do Instituto Federal de Santa Catarina, campus Florianópolis, Departamento Acadêmico da Construção Civil. Esse vídeo é para falar um pouquinho sobre sinalização de abandono de local com base na Instrução Normativa 13. Essa instrução normativa da Diretoria de Atividades Técnicas do Corpo de Bombeiro Militar de Santa Catarina foi publicada no dia 1º de agosto de 2017 e alterada por meio de algumas notas técnicas em 16/10/2018, estando vigente agora ainda em 2020, data de publicação desse vídeo. Essa IN, ela traz como referências normativas a NBR 13.434, chamada Sinalização de Segurança contra Incêndio e Pânico, partes 1, 2 e 3. Eu vou trazer aqui para vocês um videozinho, para vocês verem também, que fala um pouco sobre essa norma. Temos também a NBR 10.898, Sistema de Iluminação de Emergência, e também a NBR 9050, acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos. De acordo com a IN 13, existem alguns locais que a gente não precisa colocar sinalização de abandono de local. Essas áreas são as seguintes: áreas cobertas, que sejam pavimento térreo, que tenham saída diretamente para a área externa aberta, que não tenham paredes internas ou ainda, que tenham no máximo 50% do fechamento do perímetro com paredes. Por exemplo, uma cobertura de bombas de combustíveis, garagens, pilotis, enfim, a lógica desse item da IN é que os locais em que grande parte do pavimento é aberta, assim, que essa saída seja bem óbvia, não é necessário colocar. Alguns ambientes internos, eles também não precisam ter sinalização de abandono de local. Que locais são esses, então? Local que tenha área de até 200 metros quadrados, que tenha um caminhamento máximo de 15 metros até a porta de acesso para a circulação comum do pavimento, ou ainda um imóvel que tenha saída para a área externa, Para a área externa. O caminhamento máximo, ele é computado a partir do ponto mais distante desse ambiente. Então, é assim que nós encontramos esse valor dos 15 metros. O disposto nesse artigo, o que eu trouxe até agora, não vai se aplicar para situações de reunião de público com concentração e também não se aplica para edificações hospitalares com internação ou com pessoas, população que tenham restrição de mobilidade. É bem importante salientar que todas as instruções normativas, elas vão trazer parâmetros mínimos. Então, se o projetista quiser colocar algum tipo de sinalização de saída, não tem problema. O problema é que não pode faltar sinalização onde é exigido. As sinalizações de abandono de local, elas devem assinalar todas as mudanças de direção, todos os obstáculos, todas as saídas, escadas, rampas, etc. É importante que cada ponto que eu estiver vendo a sinalização, eu consiga enxergar a próxima placa. Então, se a edificação tiver circulações com muitas curvas, é importante localizar exatamente os pontos certos para que essas placas sempre possam ser vistas pelos usuários da edificação. Quanto mais próxima eu estiver de uma placa, menor ela será. Quanto mais distante o observador estiver da placa, maior ela deve ser. Aqui nessa tabela número 1 da instrução normativa número 13, eu tenho a relação entre o tamanho da placa, a moldura das letras, o traço das letras e ainda a distância máxima entre dois pontos de sinalização. Então, no caso, quanto maior a distância entre uma placa e outra, maior deve ser essa placa. Cabe destacar aqui que placas de sinalização de abandono de local que tenham dimensões igual ou maiores que 75 por 48, pode ser aceita a iluminação dessa placa por meio de iluminação de emergência. Nos ambientes
com pé direito superior a 4 metros, por exemplo, salas comerciais, ginásios, supermercados, depósitos, galpões, e com área superior a 400 metros quadrados, o tamanho mínimo da placa é de 50 por 32. No caso de sinalizações iluminadas, é importante, né, que elas tenham autonomia de no mínimo 2 horas. Quais são esses casos? Edificações com altura superior a 100 metros, edificações hospitalares com internação ou com restrição de mobilidade e locais de reunião de público com concentração. Para os demais imóveis, então, a autonomia da sinalização é de pelo menos 1 hora. A altura mínima de uma sinalização de abandono de local é imediatamente acima das aberturas do ambiente, portas, janelas e elementos vazados. As sinalizações de abandono de local, elas podem ser fotoluminescentes, ou seja, o próprio material vai brilhar, né? No caso de não haver iluminação do local, ou ainda a placa pode ser luminosa ligada na energia. Caso as placas sejam fotoluminescentes, elas devem conter a mensagem de saída, podendo ser acompanhada ou não de simbologia. Ela deve possuir uma seta direcional junto à mensagem de saída na mudança de direção. Elas devem possuir fundo de cor verde e possuir mensagens e símbolos de cor branca com efeito fotoluminescente. Os recintos que não possuem aclaramento natural ou artificial suficiente para permitir o acúmulo de energia no efeito fotoluminescente dessas sinalizações de saída devem, então, utilizar as placas que já são luminosas. As placas luminosas, elas devem conter a mensagem saída na cor vermelha ou verde, podendo ser acompanhada de simbologia. Devem possuir seta direcional junto à mensagem de saída na mudança de direção. Elas devem possuir um fundo branco leitoso e ser de acrílico ou material similar e possuir fonte de energia, conforme, né, previsto no capítulo 4 da IN. A ocupação de reunião de público com concentração deve obrigatoriamente utilizar essas placas luminosas, que devem permanecer constantemente iluminadas ao longo dos eventos. A sinalização continuada de fuga, elas são essas setinhas que vão ficar na parte inferior da rota de fuga. Elas devem ser previstas apenas em dois casos, por meio de... A sinalização continuada de fuga, que são aquelas setinhas colocadas ou no piso ou na parte inferior das paredes, elas devem ser previstas em ocupações de reunião de público com concentração, como danceterias, boates e clubes noturnos, e também em ocupação hospitalar com internação ou restrição de mobilidade. No caso, essas setas, elas têm efeito, né, fotoluminescente e elas devem ser colocadas, então, nessa parte inferior das paredes ou no meio das circulações. As setas, elas devem ser intercaladas e espaçadas entre si, no máximo a cada 3 metros ou em toda mudança de direção. Elas devem, né, obviamente, indicar o fluxo da saída da rota de fuga. Se ela for aplicada na parede, que é um caso bastante comum, elas devem ter uma altura constante, que vai variar entre 25 e 50 centímetros do piso acabado, e se for aplicada no piso, ela deve ser centralizada em relação à saída, à largura dessa saída, né? A fonte das energias de placas luminosas podem ser de 3 formas: conjunto de blocos autônomos, sistema centralizado com baterias recarregáveis ou ainda sistema centralizado com grupo motogerador. Deve ser previsto um circuito elétrico específico para essas placas de sinalização de abandono de local, com disjuntor devidamente identificado, independentemente do tipo de fonte a ser utilizada. Para a realização desse vídeo, eu utilizei como referência as instruções normativas do Corpo de Bombeiro Militar de Santa Catarina, que estão disponíveis no site dessa instituição. Eu agradeço a atenção. Vejam os vídeos recomendados também para a complementação desse conteúdo e até mais!